E se a sua memória estivesse mentindo para você? E se aquilo que você jura ter visto na infância tivesse sido arrancado do mundo, página por página? Pior, e se alguém ou alguma coisa estivesse apagando esse rastro de propósito? Essas perguntas me mordem há semanas, desde que o nome voltou a latejar no fundo da cabeça. Sete Além. Não sei dizer porquê, mas assim que comecei a ver relatos pipocando na internet, eu tive a certeza incômoda de que já tinha lido isso antes. Não num fórum, não num blog esquisito. Nos gibis que eu devorava quando tinha uns 8 anos. Eu lia muito na casa de um amigo, o Sérgio, que guardava as revistinhas em caixas cheirando a mofo e açúcar queimado. Entre Penadinho, Morte e Cemitério, eu lembro de trombar com esse nome, sempre em caixa alta, duro como carimbo. Sete Além. É estranho falar lembro, quando tudo ao redor se esforça para provar que não há nada a lembrar. Procurei variações, edições raras, cronologias de publicações, nada, como se alguém tivesse passado uma borracha consciente sobre uma palavra que não devia existir. O problema é que a minha memória não se comporta como papel. Ela resiste. Eu consigo enxergar um quadro específico. Penadinho parado diante de um portão de ferro numa página escurecida e um balão sussurrando que Sete Além não é um lugar, é um destino. Talvez eu esteja inventando, seria mais fácil aceitar isso. Só que ontem, mexendo numa caixa antiga, encontrei um bilhete meu, rabiscado a lápis torto. Perguntar para o Sérgio se foi para Sete Além. A caligrafia é minha, a pergunta é minha, o medo também. E foi ali, com o bilhete tremendo na mão, que decidi. Eu vou atrás desse gibi que não deveria existir. Querem que eu esqueça, mas agora eu só consigo lembrar. Querem silêncio, eu vou abrir a porta. Quer ver até onde isso vai? Depois daquela noite, eu não consegui dormir direito. Cada vez que fechava os olhos, via o portão de ferro do Penadinho se abrindo. Então comecei a caçar. Pesquisei tudo o que pude sobre os gibis antigos, edições especiais, volumes de banca e até fanzines. Passei madrugadas inteiras em fóruns de colecionadores, onde gente obcecada por papel amarelado troca informações que nunca chegam ao público comum. Foi lá que li pela primeira vez sobre a edição proibida do Penadinho. Ninguém tinha o exemplar. Ninguém sequer sabia o número da revista. Mas todos repetiam o mesmo boato. Nela, o Cebolinha desaparecia em um lugar chamado Sete Além. Alguns riam, diziam que era fanfic de maluco. Outros juravam que tinham visto imagens esquisitas circulando há anos, mas sumiram de todos os arquivos. Um usuário anônimo me mandou uma mensagem. Se você viu o nome Sete Além quando criança, você não deveria ter visto. Ninguém deveria. Aquilo ficou me corroendo. Comecei a visitar sebos, feiras de antiguidades, qualquer canto onde pudesse haver um gibi perdido. O cheiro de papel velho e mofo passou a me causar náusea, como se algo ali me observasse entre as páginas. Em um desses lugares, um senhor de barba branca me chamou num canto. Disse que lembrava de uma capa azul, com um penadinho e uma sombra atrás dele. Essa edição não era para sair. Eles mandaram recolher. Perguntei quem eram eles. Ele apenas sorriu, mostrando dentes manchados de nicotina, e respondeu: aqueles que tentam manter Sete Além fechado. Foi a primeira vez que senti medo real, porque pela primeira vez alguém falava desse nome com o mesmo tom que eu guardava dentro da cabeça, o tom de quem sabe que não é uma invenção. Alguns dias depois, recebi uma mensagem privada num grupo antigo do Facebook, desses que quase ninguém usa mais. O remetente não tinha foto, nem nome, apenas um ícone de olho aberto e a frase: eu tenho o gibi, mas não posso mandar. Tem que vir buscar. O coração disparou. Eu quase ri, achando que fosse trote, mas a pessoa citou detalhes que eu nunca havia publicado. O portão de ferro, o balão com a frase Sete Além não é um lugar, é um destino. Perguntei onde estava. A resposta veio seca. Itanhé. E junto, uma instrução bizarra.
Traga algo que tenha te acompanhado desde a infância e não venha à noite. Itanhé fica a poucas horas de carro da minha cidade, mas a estrada parecia interminável naquele sábado nublado. A chuva vinha fina, como neva. No porta-luvas, o bilhete que eu havia encontrado com o nome de Sérgio, meu amigo de infância, estava dobrado e gasto. Era o único objeto que eu tinha levado comigo, sem entender direito o porquê. A casa ficava numa rua deserta, perto do mar. O portão de madeira estava aberto e o som das ondas parecia vir de muito longe. O homem que me atendeu era magro, pálido, com olhos que pareciam nunca piscar. Chamava-se Amarildo, mas logo avisou: esse nome é só pro lado de cá. A sala era um caos de caixas, revistas empilhadas e cheiro de mofo. No centro, sobre uma mesa coberta por pano preto, havia um gibi. Capa azul, esmafecida. Penadinho olhando para trás. E atrás dele, um vulto cinza, com olhos vazios. É esse, ele disse, sem eu precisar perguntar. Mas antes de abrir, tem certeza que quer lembrar? Foi nessa hora que percebi que o ar dentro da casa estava parado. Nenhum som de mar, nem vento, como se eu tivesse atravessado um limiar invisível. Eu deveria ter ido embora. Mas eu abri o gibi. O papel era áspero, quase úmido, e o cheiro de ferrugem e sal me fez lacrimejar. As primeiras páginas pareciam normais. Penadinho, morte, cranicola. Humor leve, aquele traço que eu lembrava da infância. Mas depois da 5ª página, algo começou a mudar. Os quadros escureciam gradualmente, como se a tinta tivesse sido queimada nas bordas. A morte dizia a Penadinho que certos portais deviam permanecer trancados, para o bem dos dois lados. E então apareceu, em letras grandes e distorcidas, 7 além. Mas o mais estranho é que o texto parecia novo. A fonte era diferente, as falas desalinhadas, como se alguém tivesse reescrito manualmente. Olhei para Amarildo, e ele apenas observava, imóvel. Repare nas páginas, sussurrou. Elas nunca são iguais 2 vezes. Achei que fosse metáfora, mas quando virei a folha e voltei à anterior, os desenhos estavam diferentes. Penadinho agora estava sozinho, e a moldura do portão de ferro, que antes estava fechada, aparecia aberta. Meu corpo inteiro gelou. Eu podia jurar que o gibi me observava de volta. Amarildo encostou o rosto perto e disse algo que ecoou fundo demais. A história se escreve com quem lê. Naquele instante, a luz piscou. Por uma fração de segundo, juro que vi o reflexo do meu próprio quarto desenhado no papel, como um fundo de cenário. Fechei o gibi, trêmulo. Isso é alguma montagem, né? Perguntei, tentando soar calmo. Ele respondeu: não, é lembrança impressa. Cada um vê o que perdeu. Achei que fosse metáfora, mas quando virei a folha e voltei à anterior, os desenhos estavam diferentes. Penadinho agora estava sozinho, e a moldura do portão de ferro, que antes estava fechada, aparecia aberta. Meu corpo inteiro gelou. Eu podia jurar que o gibi me observava de volta. Amarildo encostou o rosto perto e disse algo que ecoou fundo demais. A história se escreve com quem lê. Naquele instante, a luz piscou. Por uma fração de segundo, juro que vi o reflexo do meu próprio quarto desenhado no papel, como um fundo de cenário. Fechei o gibi. Trêmulo. Isso é alguma montagem, né? Perguntei, tentando soar calmo. Ele respondeu: não, é lembrança impressa. Cada um vê o que perdeu. Quis ir embora, mas ele segurou minha mão com força surpreendente. Se você levar isso, vai continuar mudando. E vai começar a mudar você também. Quando consegui me soltar, o gibi ainda estava sobre a mesa, mas parecia mais pesado, mais vivo. E mesmo com medo, eu levei.
Na manhã seguinte, o gibi estava na mesa da cozinha, embora eu tivesse certeza de tê-lo deixado dentro de uma gaveta trancada. As páginas agora pareciam ainda mais antigas. As bordas estavam úmidas e havia uma leve marca de areia entre as folhas. Eu não moro perto de praia alguma. Comecei a me sentir estranho. O relógio da parede marcava 9h47, mas o celular mostrava 8h12. As vozes da rua soavam abafadas, como se alguém estivesse assistindo à realidade de longe, de trás de um vidro grosso. Tentei distrair a cabeça indo trabalhar, mas o mundo parecia errado. Um outdoor que eu via todos os dias agora anunciava um produto que nunca existiu. Revistas Clássicos da Morte, edição 7 Além. Pisquei, e o letreiro voltou ao normal. Voltei para casa tremendo. O gibi estava na mesa da cozinha, embora eu tivesse de certeza de tê-lo deixado dentro de uma gaveta trancada. As páginas, agora, pareciam ainda mais antigas. As bordas estavam úmidas e havia uma leve marca de areia entre as folhas. Eu não moro perto de praia alguma. Comecei a me sentir estranho. O relógio da parede marcava 9h47, mas o celular mostrava 8h12. As vozes da rua soavam abafadas, como se alguém estivesse assistindo à realidade de longe, de trás de um vidro grosso. Tentei distrair a cabeça indo trabalhar, mas o mundo parecia errado. Um outdoor que eu via todos os dias agora anunciava um produto que nunca existiu. Revistas Clássicos da Morte, edição 7 Além. Pisquei, e o letreiro voltou ao normal. Voltei para casa tremendo. A página mostrava o penadinho conversando com um velho de terno que segurava um bilhete com a mesma caligrafia torta do meu. Perguntar pro Sérgio se foi para 7 Além. O pânico me fez ligar pro Sérgio. Linha muda. Nenhum sinal dele nas redes, nenhuma foto recente. Encontrei apenas uma postagem antiga, datada de 2012. Uma imagem de uma porta enferrujada e a legenda: "Não era para lembrar". À noite, percebi que alguém sussurrava do corredor. Eram vozes misturadas, como gravações antigas tocadas ao contrário. Quando me aproximei, o som vinha de dentro da gaveta, a mesma na onde eu tinha guardado o gibi. Abri devagar. Lá estava ele, vibrando levemente, como se respirasse. Na contracapa havia agora uma anotação escrita à mão, em tinta fresca. "Volte ao começo. O colecionador mentiu." E foi nesse momento que ouvi batidas leves na janela. Não era o vento. Alguém ou algo estava me observando do lado de fora. No dia seguinte eu não aguentei. Peguei o carro e voltei a Itanhaém. A casa de Amarildo parecia abandonada, janelas lacradas, portão trancado com correntes. Um vizinho me disse que ninguém morava ali há mais de 10 anos. Eu quis rir, mas o medo foi mais forte. Eu tinha falado com aquele homem. Eu tinha estado ali. Sem saber o que fazer, sentei no carro e fiquei encarando o mar. Foi quando percebi um senhor parado perto de mim, olhando fixamente. Ele usava um chapéu puído e segurava um crucifixo de madeira. Se aproximou devagar e perguntou: "Você também abriu?" A pergunta me arrepiou até os ossos. Ele se apresentou como Seu Geraldo, ex-funcionário de uma gráfica que imprimia gibis da Turma da Mônica nos anos 90. Ele recebia os roteiros, revisava os balões. Mas um dia chegou uma história que ninguém quis revisar. Falava de um cemitério que era a passagem para outro lugar. O nome, você sabe qual é. Meu coração batia tão rápido que mal conseguia responder. 7 Além, né? Ele assentiu, e os olhos se encheram d'água. Esse nome foi riscado das pranchas. A ordem veio de cima. Diziam que certas palavras chamam a atenção de quem está do outro lado.
Ficamos em silêncio. O som das ondas parecia mais grave, mais distante. E quem tentar lembrar, ele murmurou: vira parte da lembrança. Antes que eu pudesse perguntar mais, ele me segurou pelo braço e, num sussurro urgente, disse: queima o gibi antes que ele termine de ler você. Voltei para casa atordoado, mas não consegui fazer o que ele pediu. Algo em mim queria entender. Talvez curiosidade, talvez insanidade. E se Sete Além não fosse só um lugar esquecido, mas um reco de tudo o que foi apagado do mundo? E se você está ouvindo isso agora e gosta de histórias assim, aproveita para curtir e se inscrever no canal, porque o que vem daqui para frente é onde a história começa a olhar de volta para a gente. Naquela noite, decidi encarar o gibi uma última vez. Queria registrar tudo, provar para mim mesmo que ainda sabia diferenciar realidade de delírio. Liguei a câmera do celular e comecei a folhear página por página, narrando em voz alta. No início, tudo parecia igual. Mas à medida que lia, as bordas das páginas começaram a escurecer, como se fossem sendo queimadas de dentro para fora. Um chiado estranho saiu do alto-falante do celular, as luzes do quarto piscaram, a filmagem travou. No visor, por um segundo, apareceu algo que me fez derrubar o telefone. O reflexo do meu próprio quarto, desenhado dentro do gibi. A mesa, a cadeira, o copo d'água, tudo igual, exceto por um detalhe. Havia alguém em pé atrás de mim. Congelei. Olhei para trás. Nada. Olhei de novo para o gibi e a figura ainda estava lá, mais próxima, os olhos completamente brancos. Fechei o gibi com força, mas o som que saiu não era de papel, era de algo oco, metálico. O chiado se transformou em sussurros. Não uma voz, mas várias, misturadas, repetindo o mesmo nome, cada vez mais alto. Sete Além! Sete Além! Sete Além! Senti um vento frio percorrer o quarto. O relógio parou. A água no copo começou a vibrar. Quando tentei correr, percebi que as paredes pareciam mais estreitas, o teto mais baixo. Olhei para a janela e não havia mais rua, nem prédios. Apenas uma estrada escura, coberta por neblina azulada, se estendendo até o infinito. O gibi caiu no chão e abriu sozinho, revelando uma nova página que eu nunca tinha visto. Nela, um balão de fala dizia: agora você sabe o caminho. Não volte. E antes que eu pudesse entender, tudo ficou branco. Como se o mundo tivesse piscado e eu simplesmente deixado de estar aqui. Quando a luz cessou, o silêncio era absoluto. Nenhum som de vento, motor, relógio, apenas o meu próprio coração batendo como um tambor dentro de um vazio azul. O chão sob meus pés era de uma terra fria, úmida, que parecia pulsar embaixo das solas dos sapatos. Ao redor, uma estrada sem fim se estendia entre postes de luz enferrujados, acesos por um brilho trêmulo, quase líquido. A primeira sensação foi a de ausência de mim mesmo. Era como se parte da minha memória tivesse ficado para trás junto com o corpo que eu conhecia. Olhei para minhas mãos. A pele estava pálida, translúcida, e eu via veios escuros correndo por dentro como rachaduras. Mais à frente, uma figura caminhava devagar, arrastando algo. Corri para alcançá-la. Quando cheguei perto, percebi que era o Penadinho, ou o que restava dele. O traço era o mesmo do gibi, mas distorcido, como se o papel tivesse ganhado carne. Ele virou-se e sorriu. Um sorriso triste. Eu tentei avisar, murmurou. Sete Além não é inferno.
É o rascunho do mundo. Olhei ao redor e entendi o que ele queria dizer. À beira da estrada, vi prédios que pareciam versões inacabadas dos nossos, sombras de pessoas repetindo gestos em silêncio, como ecos, rostos sem olhos olhavam da neblina. Era como se cada coisa que o tempo esqueceu tivesse vindo parar ali. Penadinho apontou para uma placa coberta de ferrugem. Edição 7 além. Revisão proibida. Você veio porque leu, e quem lê abre a passagem. O chão começou a vibrar. Vozes vinham de todas as direções, chamando meu nome. A estrada se partiu ao meio, revelando um abismo de luz pulsante. Antes de ser puxado, ainda ouvi a voz dele ecoar. A próxima página é você quem vai escrever. Quando despertei, estava num lugar que parecia uma cidade. Mas tudo ali era errado. As ruas eram idênticas às da minha infância, porém distorcidas, com casas fundidas umas às outras, postes curvados e o céu tingido de um azul metálico que doía de olhar. O ar cheirava a ozônio e ferrugem. Pessoas andavam por ali, mas não olhavam para mim. Andavam devagar, repetindo gestos vazios, como bonecos sem propósito. Até que vi um rosto conhecido atravessar a rua. Sérgio. Corri até ele, gritando meu nome. Ele parou, me olhou com olhos brancos e vazios e disse com a minha própria voz: "Eu te avisei para não abrir." Recuei, sentindo o chão vibrar sobre os pés. A voz dele se multiplicava, ecoando de todas as direções. Em cada janela, um Sérgio diferente me observava. Idades, roupas, expressões, todos iguais e diferentes. Um coro. De repente, o céu escureceu e uma sombra enorme desceu sobre as ruas. Um vulto sem forma clara, como uma massa de lembranças condensadas. No centro, o contorno do Penadinho, agora com olhos negros e profundos. A gente tentou avisar. As histórias eram portais. Cada leitor era um traço no mapa. Quando começaram a lembrar, o caminho se reabriu. Senti a mente se fragmentar, as vozes, as luzes, tudo misturado. O Penadinho se aproximou e colocou algo na minha mão, o gibi. Mas agora, a capa não era mais azul. Era um espelho, refletindo meu rosto pálido, rachado, igual ao dele. 7 além não apaga o que existe. Apaga quem lembra. E então ele sorriu, antes de desaparecer numa névoa densa. Fiquei ali, sozinho, segurando o gibi que refletia uma cidade que não era mais a minha. E no reflexo, vi algo se mover atrás de mim. Acordei com um sol forte atravessando a janela. Estava deitado no sofá da sala, com o coração disparado e a roupa coberta de poeira fina, como a cinza. O gibi estava sobre meu peito, fechado, limpo, com a capa novamente azul. Nenhum espelho, nenhum reflexo. Por um instante, acreditei que tudo tinha sido um exagero. Mas então notei o silêncio. O som do trânsito, dos vizinhos, do relógio. Nada. Levantei devagar e fui até o banheiro. A luz piscou. Quando olhei para o espelho, meu reflexo piscou depois. Um atraso mínimo, mas real. E nas bordas do vidro, havia algo escrito com o que parecia ser fuligem. Você esteve em 7 além. O chão pareceu tremer sobre os meus pés. Voltei correndo para a sala. O gibi tinha sumido. No lugar dele, apenas o bilhete da infância, com uma nova linha escrita embaixo, em caligrafia igual à minha. Agora é a sua vez de lembrar. Peguei o celular e abri a câmera, tentando registrar tudo, mas a tela mostrava um ambiente diferente. Meu quarto, escuro, vazio,
com o gibi aberto sobre a mesa, apesar de eu estar na sala. A transmissão continuava gravando sozinha, e na imagem vi algo se aproximando por trás da cadeira, uma sombra que se movia no mesmo ritmo da minha respiração. O vídeo travou. O som que veio em seguida foi uma risada distante, fina, como papel sendo rasgado. Desliguei tudo. Mas às vezes, de madrugada, o cheiro de mofo e sal volta. E quando olho rápido demais para o reflexo da janela, juro que vejo as bordas do mundo se ondulando, como se ainda houvesse uma página sendo virada. Se você chegou até aqui, cuide bem das suas memórias. Algumas delas não querem ser encontradas. E antes que eles tentem apagar essa história, deixa o like e se inscreve no canal. Assim, pelo menos uma parte dela continua viva. Porque agora, você também já ouviu falar de Sete Além.